Persistente é a pessoa que não desiste facilmente daquilo que quer. Mantém-se firme no foco, com todas as dificuldades e distrações, até conquistar os seus sonhos. Eu sou Wanda Michelon, sou cabeleireira e maquiadora visagista. E ajudo você a ser uma mulher mais atraente e mais atrativa através da harmonização capilar e da maquiagem. Vem comigo e vamos juntas revelar a sua melhor versão. Hoje, um domingo abençoado que tivemos e que vamos continuar tendo. Nós temos uma convidada muito especial. Ninguém mais e ninguém menos do que a grande campeã de fisiculturismo de Mato Grosso, a Eliane Borges, perdão, troquei o nome. Desculpa, gente. E ela já está por aqui. Esperar. Já tô aqui. Oi, meu bem, fiquei tão nervosa que troquei até o nome. Não, é normal. Tudo bem com você, meu bem? Tudo. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho que retornar aqui, né? Deixa eu ver. Acho que não, né? Tá tudo certo. Não, tá tudo certo, tudo certo. E aí, tudo E bem? tudo, graças a Deus. E aí, me conta, primeiro se apresenta, né, para todos os nossos seguidores, né, que estão aqui. Se apresente, por favor, fale um pouquinho quem é você, o que você faz. Então, eu quero primeiro agradecer o seu convite. Estou muito feliz de estar aqui, com o coração cheio de gratidão. E vou falar um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha última vitória. Então, eu sou formada em Educação Física, me formei pela Universidade Federal de Uberlândia e tem 36 anos que eu sou formada. Então, eu sempre trabalhei na minha área, né, que é atividade física. Sempre, antes de entrar na faculdade, eu já tenho uma história de praticar esporte. Então, assim, eu sou abençoada, porque além de eu trabalhar com o que eu gosto de fazer, né, isso virou uma profissão para mim. Então, quando eu era jovem, eu jogava voleibol para a equipe de Uberlândia. Eu comecei com 11 anos. Depois eu entrei na faculdade com 17 anos e na faculdade eu continuei, era atleta também da universidade. E pela universidade eu era atleta de voleibol, né? Mas aí eu fiz corrida de rua, eu fazia atletismo, o que viesse a gente fazia. E daí quando eu me formei, eu achei que eu fosse trabalhar na área de voleibol. Só que, como na universidade tinha escolinha de natação, os meus professores me chamou para a gente ser tipo monitor na época, né? E quando eu Uhum. saí, eu já continuei trabalhando com natação. Depois eu me casei, vim para Rondonópolis 2 anos depois. E aqui eu fiquei 3 anos parada, porque eu tive meus 2 filhos. E nessa época, depois eu comecei a trabalhar fui prestadora de serviço no Canadá Country Club. Lá eu trabalhei 21 anos. Entrei lá, minha filha Nossa, tinha sete maravilha. meses. Minha filha tinha 7 meses. Eu saí quando ela tinha 21 anos, porque eu fui assumir o meu concurso no Estado. Eu passei no concurso do Estado. Hoje eu sou professora efetiva da SEDUC, né? Da Secretaria Estadual de Educação. Sou professora de Educação Física também. E nessa época que eu dei aula no Canadá, eu também trabalhei no Caiçara por 7 anos, também na área de natação e hidroginástica. Então, naquela época, a gente mexia muito com campeonato de natação, viajava aqui em Mato Grosso, né? Levei alguns atletas para campeonato Centro-Oeste. Então, assim, sempre mexendo com esporte. Aí, nessa ocasião, como a gente, como profissional, e como você, né, a gente tem que ir adequando e atualizando, né, que eu sempre fui em busca, assim, de atualização. Hoje mesmo eu estava fazendo um curso, participei de um congresso brasileiro de musculação, e aí o que acontece? Eu peguei,
começou a demanda de treinamento personalizado. Em 2000, eu peguei e fiz a minha primeira especialização em treinamento personalizado, né? Eu sou especialista em treinamento personalizado na área de fisiologia e metodologia da atividade física personalizada. E daí, naquela época, nós abrimos uma academia, eu e meu marido. Ele fez na época, que ele também é professor de educação física, fez uma especialização em treinamento esportivo. Nós abrimos uma academia e, graças a Deus, a gente se deu muito bem com a academia, porque a gente vendia um serviço bem diferenciado, que era quase um treinamento mesmo personalizado. Foi uma coisa que a gente imprimiu na nossa época de academia. Logo depois nós abrimos a nossa segunda academia e aí nós ficamos uns 10 anos, né, trabalhando com a academia e eu trabalhando como personal também. E nesse tempo, no Canadá Country Club, no Caiçara e trabalhando como personal. E Hoje na eu escola sou... também? Hã? E na escola também? Daí depois que eu assumi, que eu passei no concurso, eu deixei o Canadá Country Club. Eu já Ah, tinha deixado o Caiçara quando eu abri a academia, em 2000. E aí, o que acontece? Depois, quando eu assumi o Estado, nós ficamos uns 3 anos ainda com uma academia e vender uma. Meu marido não estava muito querendo tocar mais, e eu sozinha. E aí eu assumi o Estado e eu quase fiquei louca. Aí nessa época meus filhos já estavam já se formando e aí eu abri mão. Falei, não, eu tinha assim, desde quando eu fui fazer o meu curso de treinar, a minha especialização, era para me ter aberto um estúdio de personal. Mas na época, como hoje, quando eu abri, dá para você abrir uma academia, o preço de um estúdio. Então, na época, como meu marido estava fazendo a pós-graduação também, ele falou, vamos mais um pouco, a gente abre uma academia. E aí nós fizemos. E aí, depois que eu entrei no Estado, um dia eu cheguei para ele e falei, não é essa vida que eu estou querendo, não, assim, porque acho que a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que ter qualidade de vida, né? E daí ele falou, o que exato. você quer? Eu falei, eu acho que agora está na hora de eu fazer o que eu sempre quis, que era abrir um estúdio de personal, né? E eu já tinha vários alunos de personal. E aí abri o estúdio, hoje vai fazer 7 anos que eu estou com o estúdio de personal. E não, vai fazer 6 anos. E no estado já vai fazer 9 anos que eu estou no estado. Então, assim, tudo veio, tá tudo certo. Deus escreve certo por linhas certas, né? Meus filhos se formaram e, graças a Deus, cada um já está tocando a sua vida. Já sou até vovó, então, assim, agora estou Pois, na outra vibe. netinho lá com netinho. Então, assim, Que delícia. e aí, nessa busca aí de conhecimento e tal, eu fiz um curso para ser árbitra de fisiculturismo. Tem uns 7 anos que eu fiz. E nesse tempo eu me apaixonei pelo esporte, pelo fisiculturismo, porque assim, o corpo humano ele responde a todos os estímulos que você dá. Então, desde aquela época, quando eu fiz o curso, e aí você tem que estudar, porque você, como árbitra, você vai o quê? Você vai avaliar o físico, né, dos atletas. E aí, naquela época que eu fiz o primeiro curso, eu já fiquei doida. Falei, ai meu Deus, essa vontade de competir, né? Tá. Uhum. Passou. Eu fiz um campeonato de fisiculturismo aqui, primeira Copa Rondon de fisiculturismo. Depois, uns 2 anos depois, eu fui fazer uma atualização, porque vai mudando as regras, né? E nessa ocasião, tinha uma atleta lá, que é a Mega, ela é campeã brasileira. Hoje ela é campeã brasileira, wellness, e ela é daqui do Mato Grosso. E aí ela me perguntou na época, ei, vai subir essa vez? Que eu estava assim, bem malhada, né? Assim, eu sempre treinei. Falei, não, Sim, não posso subir, porque como árbitra, eu não posso, é antiético eu entrar para competir numa na federação que eu competição. sou árbitra, né? Por mais que eu não esteja lá no por mais que eu não esteja arbitrando, todos os árbitros são meus amigos, então é incoerente, né? Tipo assim. Aí eu falei, ai, tô deixando, tô deixando. Aí o ano passado,
veio uma nova federação para o Mato Grosso, a NPC. E a nega, sabendo desse desejo meu, pegou e me ligou. Acho que nós encontramos em Cuiabá, acho que foi assim, mais ou menos. Ela falou, vai ter ano que vem, o Éder que está organizando, de trazer a NPC para cá, e vai ter um campeonato e tal. Eu falei, é? Aí ela, e vai ter a categoria 55 mais. Eu falei, para com isso, né? Ela jogou o fogo. Aí eu Como que falei, é essa beleza. divisão das categorias? É assim, você tem categoria, tem a biquíni, a wellness, tem a body fitness e a woman's physique. Aí dentro dessas categorias, tem, por exemplo, na biquíni, tem a 16 anos, aí entra 1,60 m até 1,63 m, de 1,63 a 1,66 e depois 1,66 acima. Aí a mesma coisa. Depois tem a sênior, que é de 18 a 23 anos. E assim vai, depois de 23 até 35. E aí, nessa categoria, nessa federação, tem 40 mais, 45 mais, 50 mais, 55 mais. E aí eu achei interessante. Falei, tá, ficou, né? Aí começou a pandemia e assim, eu, como todo mundo, nós ficamos tudo desretado, né? E eu também já estava no climatério, ainda não tinha entrado na menopausa. Aí eu achei que com esse negócio da pandemia, e eu acredito que sim, porque aí você ficou com aquele negócio assim, a gente liberou a geral, porque você fica assim, não posso nem fazer restrição, porque eu tenho que aumentar a imunidade. E realmente, né, o foco da gente era sobreviver mesmo. E Exato. nesse tempo aí, eu achei que o meu metabolismo ficou mais lento. Eu achei que, assim, comecei com uma gordura no abdômen. Então, assim, como eu trabalho com o corpo, a gente não é que a gente tem que ser a perfeição, mas a gente tem que vender aquilo que você fala que dá certo, né? Então, assim, comecei a me incomodar. Eu sempre fui muito magra, sempre fui magrela. E aí comecei a me incomodar com aquela, assim, eu não perdi roupa, eu nunca fui de ficar pesando. Pra você ter uma ideia, hoje eu não sei nem quanto que eu peso, porque, assim, eu não tenho esse negócio comigo. Então, assim, aí o que acontece? E eu achei que tava meio suspeito. Aí eu tava já com um nutricionista de Uberlândia, o Thiago Godoy. Então, assim, fazendo com ele, mas daquele jeito, assim, com essa pandemia, né? Não tá levando nada a sério. Aí tá. Teve muita gente que aumentou o peso durante a Pois é. pandemia. Aí o que acontece? Como eu fiquei o estado, nós ficamos sem aula, né? Aí eu falei, quer saber um negócio? Eu vou começar a treinar em casa, porque meu estúdio é aqui do lado da minha casa, tá? Faz parte aqui, é separado da minha casa, mas... Aí eu falei, quer saber um negócio? Enquanto eu tô sem aula no estado, eu vou me dedicar mais, né, tal. E aí eu falei, gente, acho que agora vai dar certo. Aí liguei pra nega, falei, nega, assim, assim, assim. Ela falou, não, você vai treinar com o meu treinador. Eu falei, é? Porque assim, eu não tenho curso para trabalhar como fisiculturista. Isso aí é uma especialização. Futuramente, eu tenho até vontade de fazer para adquirir conhecimento, até para mim ser o laboratório do meu conhecimento. Mas agora, por exemplo, não estou com essa vontade ainda não. Aí o que acontece? Ela pegou e falou, Eliane, não, você vai treinar com o Gil Melo, e tal, e tal, tal. Eu falei, não, mas será que vai dar certo? Né? E aquela expectativa. Daí, entrei em contato com ele. Mandei mensagem. Eu sou professor de educação física, eu tenho um sonho, quero ver se você também me ajuda a realizar esse sonho. Só que eu vou te falar um negócio, vai ser um desafio bem. Falei para ele, né? Aí a hora que eu falei assim, eu tenho 55 anos. Falei, você já teve atleta, né, nessa idade, tal, tal, tal. E ele achou assim o máximo. Falei, então, eu tenho esse sonho.
se você quer sonhar junto comigo, você me ajuda a realizar esse sonho? Ele falou assim, mas é claro, e assim, achou o máximo também. E me deu muito, me incentivou muito, e a nega também. Eu falo para ela que ela é a minha madrinha, porque ela me incentivou demais. Aí, o que que eu fiz? Fui até Cuiabá para conversar com ele, para mim ver como é que trabalharia, assim, como é que seria. E daí fui para Cuiabá, marquei com ele, fui, e aí já fiz a minha primeira avaliação física, levei daqui de Rondonópolis a minha bioimpedância, e daí cheguei lá, né, falei, porque eu tenho meu nutricionista, já cheguei com aquela mineirice total, que eu tenho meu nutricionista, né, tal, ele falou, olha, eu tenho uma equipe multidisciplinar, né, a nega treina comigo tal, e a gente tem um nutricionista, tem uma médica que é nutróloga e é médica desportista, tal, então assim, como se diz, né, eu falei, não, tá tudo bem então, eu falei, não, eu vou em todas as propostas que você, eu falei, não, eu tô aqui para fazer o que você mandar, como se diz. Aí, já saí de lá, então assim, ele foi uma pessoa assim, foi o mentor mesmo, porque ele é uma pessoa de uma capacidade, uma sensibilidade, e de um carinho assim comigo, ele foi, nossa, bom, eu sou suspeita para falar. E aí o que aconteceu? Comecei, e ele é assim, uma pessoa assim, como eu sou formada em educação física, ele fez a periodização para mim, mas ele me dava liberdade de eu estar montando o treino. Ele falava, olha, por exemplo, segunda-feira você vai trabalhar posterior e ombro. Tá, eu fazia meu treino, o dia que eu ia lá fazer avaliar, aí na terça-feira você vai trabalhar peitoral e tríceps, no outro dia e tal. Aí quando eu ia fazer a avaliação com ele, quando não dava para mim ir, eu tirava as fotos aqui em Rondonópolis, fazia a bioimpedância e mandava para ele, para a médica, para o nutricionista, porque era assim, todo mês. E daí, assim, ele me dava liberdade de eu estar fazendo o meu treinamento. E aí, quando ele me via lá, pelas fotos, que ele falava, olha, tem que melhorar isso, dá ênfase no seu posterior, ó, dá ênfase mais, tira um pouco, por exemplo, de trapézio, tá ficando... Então, assim, ele foi fazendo essa harmonia, entendeu? Mas nesse tempo, foi um ano. Eu estive em agosto lá, em setembro eu comecei a treinar com ele, assim, verdadeiramente. Então, fez um ano certinho. Depois nós estávamos vendo aqui, deu um ano certinho com a minha subida no palco. Mas nada foi esquematizado nesse sentido. Porque na época a gente não tinha nem data. Entendeu? Então, tá. Aí, com o nutricionista também, como a gente estava em pandemia, eu consegui fazer tudo online. Então, eu não precisei de ir em Cuiabá todo mês. Foi uma coisa bem tranquila. E eles acolheram também o projeto. A doutora também. Então, assim, porque numa preparação dessa, como assim, quando estava na pandemia lá, que eu fiquei uns 3 meses mais quieta, porque não tinha aula no estado, né? Não teve aula mesmo, a gente não entrava nem online, nem nada. Eu tinha tempo para me treinar e suplementar, nem suplementar, eu não suplementava direito, assim, a alimentação dava certo, que eu estava aqui em casa, então, por exemplo, depois do treino, o Leandro passava, por exemplo, para me comer proteína, então eu tinha em casa, eu podia comer, não precisava de tanto suplemento. A doutora também fez um aporte nutricional, assim, para suplementar uma coisa que me beneficiaria, me dava mais energia, aumentar a minha imunidade. Então, assim, foi uma coisa bem coesa mesmo. E foi E muito aí, difícil não, para mim não a foi parte nada difícil. nutricional. Não, para mim não foi. Eu queria tanto, e eu nunca fui de comer muito, você entendeu? Eu nunca fiz dieta na minha vida, tá? Porque eu sempre fui magra. E como eu sempre fiz atividade física, eu sempre treinei, então, assim, só que você tem que ter muita disciplina, né, por exemplo. E aí Exato. eu pedi para o Leandro o seguinte, olha, eu não posso nada de frescura, né, o Leandro Freire. Porque assim, o meu café da manhã, não adianta você crer que eu vou comer coisa sofisticada, porque eu não tenho funcionária todo dia, né? Hoje está em casa só eu e meu marido, então a gente controla. E aí o que acontece? No domingo faz o arroz para a semana toda, congela. É, no domingo eu já faço as minhas marmitinhas de verduras assadas, essas coisas, já deixo tudo pronto. E aí eu sempre falava para ele, vamos fazer o seguinte,
vamos fazer assim, o que eu gosto de comer, né? Eu falava pra ele, eu gosto de mingau. Mineiro, você sabe. Eu gosto de pão de queijo. E aí, assim, ele foi adequando. Eu pedi para ele, falei, olha, não adianta muita frescurada, porque eu não vou ter tempo de eu fazer. Então, se o meu café da manhã tiver, por exemplo, um mingau de aveia, eu já vou fazer um mingau de aveia a mais e eu como ele no lanche da tarde. Então, ele foi muito top comigo também, porque não adianta você querer também fazer. O que eu vejo hoje das dietas é que às vezes o paciente não explica direitinho para o nutricionista como é que é a vida dele, entendeu? Aí vem com aquelas dietas muito elaboradas, que você não dá conta de fazer. Primeiro, você não dá, outros não dá conta de comprar. Então, eu sempre falava para ele, Exato. olha, a realidade, porque eu gosto muito de ovo. Então, tinha dia que eu comia 4 ovos de manhã, para mim é fácil isso daí, entendeu? Eu levava ovo para a escola. Então, assim, fazia omelete. E assim, ele me deu sugestões que dava para mim fazer. Por exemplo, o carboidrato, eu podia o arroz integral, eu podia o arroz branco, mas no dia que eu comia o arroz branco, eu tinha que diminuir um pouco. Em vez de 650 gramas, eu punha 120. A engraçada eu fiquei amiga íntima da balança, entendeu? Porque onde eu vou, eu levo a balança, entendeu? E assim foi. Então, assim, então nesse ponto, eles assim, acolheram bem o projeto mesmo, esse sonho meu. E assim, eu já vinha fazendo também, eu sou cliente, sou paciente do Dr. Ricardo Holland, ele é meu ginecologista. Então eu já Uhum. sou cliente dele, já tem mais de 17 anos. E fui nele porque quando ele fez a especialização dele em climatério e menopausa, eu fui nele. Eu falei, ó, doutor, o negócio é o seguinte, eu não posso ter frescura, eu não posso ter menopausa, assim, passar essa estranheira que dá em menopausa, porque assim, eu não vou parar de trabalhar. Eu entrei no estado agora, tipo assim, então vou ter que trabalhar até 60 e tantos anos. E aí brinquei com ele, né? Falei, então, eu quero assim. Hoje tem a terapia de reposição hormonal, de hormônios bioidênticos. E como eu sempre malhei, assim, eu falava para ele, falei, ó, eu quero ter uma energia, eu não quero envelhecer, ó, eu quero envelhecer jovem. E ele achava engraçado até. Aí eu fui nele, já naquela época, 17 anos atrás, ele já manipulou alguns hormônios para mim estar usando. Eu usei melatonina também para melhorar a qualidade do meu sono. É, eu uso o bioidêntico. Então, assim, ele já naquela época eu já usava. E agora, uns 2, 3 anos para cá, deu uma reajustada boa, porque eu entrei no climatério mesmo. Eu tinha DIU, mas daí no final do ano eu tirei. E aquele DIU de progesterona. E aí, é, depois que eu tirei o DIU de progesterona, ele pegou e ajustou mais. Por quê? Eu já estava na menopausa, entrando praticamente, eu já estava na menopausa, que aí eu fiz meus exames, tudo. Então, assim, eu faço reposição hormonal, mas tudo bioidêntico, tudo em gel, tá? Faço de Uhum. progesterona, faço de estradiol, estrogênio, né, estradiol, e faço da testosterona também. Mas é tudo assim, o que o organismo falta, né? Não é igual, mas melhora muito a Não é qualidade de vida. desordenado, tudo Exemplo, acompanhado. o dia que, por exemplo, acaba, por exemplo, a progesterona, vamos supor, eu não durmo assim com qualidade, que ela melhora muito a qualidade do sono. Então, não é só a questão sexual, entendeu? Parece que você fica com o seu raciocínio mais lento. Então, assim, dá muita diferença. E assim, eu indico todo mundo para ir nele, que é meu médico, e fazer a reposição em gel, porque tem muitos médicos que ainda usam a reposição por via oral, né? Então, assim, eu acho que judia muito do fígado da mulher, né? Então, eu sempre falo assim. E assim, eu nunca fui uma pessoa de usar, eu usei muito pouco tempo anticoncepcional na minha vida, assim, nunca fui de usar. Então, eu acho que tudo colaborou. E meu corpo respondeu muito bem, porque eu sempre treinei, entendeu? Nunca fui sedentária. Eu fui corredora de Exato. rua, agora, por último, a minha última competição, eu fazia corrida de rua. Eu tinha uma equipe de corrida de rua aqui em Rondonópolis quando eu tinha academia. A Uhum. equipe de rua personal. Então, assim, equipe de corrida de rua personal. A gente corria tudo quanto é lugar, corrida de reis, as corridas aqui. E a minha última corrida, eu fui para
para Buenos Aires. Lá eu e a minha irmã fizemos uma corrida de Olha, revezamento e nós ficamos em terceiro lugar na nossa faixa etária. Então, assim, eu sempre gostei de olha desafio. só. Então, foi quando eu entrei no estado que eu fui. Eu e a minha irmã, nós ganhamos em terceiro lugar lá. Então, assim, eu sempre fui muito competitiva. Eu sou ariana, né? Então, eu não gosto de fazer Uhum. as coisas sem objetivo. Acho que a vida da gente fica muito sem graça quando não tem um objetivo para você fazer. Pode ser a que nível for, né? Ler um livro, é ler um livro por semana, é tentar ajudar uma casa de caridade, é tentar perder peso, ai, meu filho vai casar o ano que vem, eu quero chegar lá com menos 3. Eu acho que a gente tem que ter isso para dar estímulo na vida da gente, porque senão fica uma vida E muito objetivos, chata, né? né? Então, Exato. assim, isso, eu sou assim, né? Não sei se está certo também não, mas para mim dá certo. Eliane, olhando o seu rosto, eu pedi para você mandar aquela Ah, foto aquela hora, ah, porque assim, se fizer análise das linhas do seu rosto, você tem as linhas inclinadas que são de dinamismo, que são da pessoa sanguínea, e você ah, tem a base reta, que é do colérico. Então, ah. o colérico é muito competitivo. Ah, eu sou. E E eu o não gosto nem que sanguíneo meus alunos perdem. Nossa Senhora, eu E mato o eles se eles perderem alguma sanguíneo, coisa. ele é muito dinâmico e muito proativo, ele gosta muito de novidade, gosta sempre de Ah, eu tudo. Então, gosto. isso que você está falando são características muito fortes Ai, eu não na- gosto nada parado, eu não gosto nas nada suas linhas. de. Eu não dou conta. Não me prende, não, não me prende. Tem gente que fala assim, mas escuta, e seu marido, né? Eu falo, meu marido, ele é super inteligente, ele me apoia em tudo, porque ele sabe que se ele me amarrar, eu fico louca. Ele sabe que não Juro. vai dar muito certo, né? Pois é, e aí, assim, o dia que eu falei que eu ia competir, o meu menino falou assim, ah, mãe, não acredito que a senhora vai competir. Eu falei, tô te falando. Eu tô indo para Cuiabá, e porque eu resolvi, assim, mineiro come calado. E assim, eu não quis criar expectativa nas pessoas, porque era uma expectativa minha. Então, assim, se eu frustrasse, tudo bem, eu não ia subir agora em setembro, eu podia subir o ano que vem. Meu objetivo não era para esse ano, eu queria participar. Então, assim, eu não comentei com ninguém, mas eu postava meus treinos, as minhas alunas aqui mais próximas, algumas perceberam que eu comecei a perder peso, né? Eu diminuí bastante. Eu cheguei no campeonato, eu tinha perdido 8,2 kg. Então, assim, é, com relação à alimentação também, tinha um dia que eu levava lá para o estúdio, que eu tinha que comer, outra hora eu saía e falava assim, nossa, gente, peraí que eu tenho que ir lá pegar meus ovos que está cozinhando, essas coisas assim. Então, assim, mas teve gente que perguntou, falou, nossa, eu achei que você está perdendo peso, o que está acontecendo, tal, tal, tal. Eu falei, olha, aí eu comentei, mas quem não me perguntou ia ficar falando? Não, então assim. Aí o que aconteceu? Eu fui para Cuiabá, o meu treinador queria me ver na quarta-feira. Não, eu fiz duas preparações. 20 dias antes eu fiz uma preparação. Tirei foto, mandei foto, ele queria que eu fosse em Cuiabá, não podia porque meus netos estavam aqui, tal. Tirei o fotógrafo, o Roberto Barcelos, ele é parceiro meu. Ele me atende de madrugada, a qualquer horário. Ele tirava as fotos de estúdio, porque tem que ser foto com iluminação boa. E eu sou chata Uhum. também, né? Aí fui nele. E aí o que acontece? Eu dei aula para os filhos dele uma vida inteira e ele corria comigo, a mulher dele é minha amiga. E aí o que acontece? No domingo eu fui lá. Fiz a preparação como se eu fosse competir no domingo. Domingo cedo eu apareci nele, Uhum. 7h30 da manhã. Aí mandei as fotos. Ele ficou doido, meu treinador. Nossa, você está perfeita, tal. Me deu, aí levantou minha moral. Falei, agora nós vamos fazer a segunda finalização, você vai estar melhor ainda. Falei, nossa senhora, então tá bom. E realmente, eu estava me achando. Aí o que aconteceu? Ele pegou e continuamos, né? Ele falou, olha, eu quero você aqui quarta-feira à noite. Eu falei, não posso. Eu falei, eu tenho que trabalhar quinta-feira de manhã, quarta-feira o dia inteiro, ainda tenho que ir nas escolas e tal, porque eu não tinha comentado com ninguém. E aí, naquela semana de preparação lá na escola, teve uns dias que eu tive que tomar 10 litros d'água. Aí eu tive que conversar com as coordenadoras. Eu Nossa, falei, olha, eu vou ter que sair da sala várias vezes, porque eu tenho que tomar 10 litros d'água. Ela falou assim, você vai fazer um exame? Eu falei, eu vou fazer um exame. E
encerrei o assunto. Toda hora eu falei para os meninos, falei, gente, olha, eu estou numa preparação, nem sei se eu vou participar do campeonato de fisiculturismo. Eu vou contar aqui para vocês, hein? Eu tenho que ir no banheiro várias vezes, olha, toda hora eu ia. Aí tá, controlei, tomei 4 litros de manhã, 4 litros à tarde, 2 litros à noite e dei conta desses 10 litros. Não, tudo de bom. Eu adorei tudo. Tava curtindo Na tudo. verdade, quando a gente quer muito alguma É. coisa, nada é sacrifício, né? Não, não é. Você Não faz é aquilo sacrifício. com prazer, né? Ah, e Deus também ajuda a gente muito, porque Deus sabe o propósito da gente, né? Então, assim, hora Exato. nenhuma nem no dia do campeonato, eu tava tão tranquila que você não tá entendendo. Aí o que acontece? Cheguei lá na quinta-feira, aí cheguei lá e ele falou assim: agora você vai ficar quieta, quietinha, fica quieta. Eu falei: ai, minha Nossa Senhora, ficar quieta. Então tá, fiquei quieta. À noite, minha filha: não, vamos sair, vamos comer, não sei o quê. Eu falei: Bárbara, vamos sim, minha filha. Aí saí com ela. Comi o que eu tinha que comer, minha dieta. Saí. Ela falou, você não vai... Não. Então, assim, pra mim, de boa. Fiquei lá, ela comeu, ela bebeu, tudo. Eu tava tão, assim, de boa, que eu não senti falta desse negócio. Falar, ai, nossa, eu podia comer isso. Ai, porque ficar reclamando. Ai, porque eu comi... Essa semana eu comi só tilápia. Ai, porque eu tomei stand de água, porque foi tilápia tudo sem sal, nada. Não comentei com ninguém. Levava meus lanches para a escola de boa, só não comia na sala dos professores, né? Porque Uhum. tem um professor lá que fala assim, mas eu fico boba de te ver, você não sai hora nenhuma dessa marmita sua, né? Eu falei, não sai. Ele me oferecia as coisas dele que ele levava, aquela coisa lá. Eu falei, não, eu tô de boa aqui, eu tenho que ir. Aí saía lá para fora, né, gente? Porque tem dia que tinha lá brócolis com ovo, né? Então, assim, para quem não tá nessa vibe, não entende a gente, né? Então, assim, sempre uma Uhum. fonte de proteína à tarde, no lanche da tarde, assim, e foi bem tranquilo para mim. E aí, gente, na sexta-feira, que o meu treinador, que eu fui para academia de manhã, fiz 40 minutos, não, 20 minutos de aeróbico. Ele falou, Eliane, agora você vai treinar um pouquinho de ombro, um pouco de posterior. A hora que você acabar de treinar, você vai pôr seu biquíni que eu quero te ver. Aí peguei e fui. Acabei. A hora que ele falou assim, meu Deus, você merece subir, você tá perfeita. Porque eu tinha a preocupação seguinte, eu não queria subir de qualquer jeito. Porque Sim. assim, eu, por exemplo, vivo da minha profissão. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter coerência até nesse sentido. E outra coisa, você está expondo o seu corpo. Então, assim, eu estava de boa. Se ele tivesse falado para mim, não, você não vai participar porque você não está bem, porque eu estava 10 dias antes, o meu percentual de gordura estava uns 12%. Eu acho que para o dia do campeonato deve ter chegado uns 9%. Quando eu comecei, eu estava com 26%. Eu estava falsa magra, tá? Hoje eu peguei aqui o meu histórico ali E e foi estava olhar. lendo, fui olhar. Porque eu fiz a avaliação, a bioimpedância todos os meses. Eu tenho uma pasta com as dietas, tudo. Eu fiz tudo certinho ali, guardei tudo. Até porque para a gente ver a evolução, né? Com fotos, eu tenho Uhum. minhas fotos todas também e tal. E aí o que acontece? Falei, ah, é? Então tá. Aí o que eu fiz? À tarde que eu fui fazer a minha inscrição na NPC, que eu não era afiliada, porque se eu não fosse subir, eu não ia pagar a filiação. Sim. Eu aí tive que, como eu era estreante, eu tive que desfilar, entrar para participar competir na estreante e entrar na 55 mais, certo? E aí você já Uhum. tem que acertar. Como eu sou de fora, eu não ia fazer. É um show, gente. No campeonato, ele é um show. Você tem que mostrar o seu melhor no campeonato. Então aí tinha o cabeleireiro, tinha o maquiador e você também já tem lá o pessoal que faz a pintura do seu corpo. Você tem que fazer a pintura do seu corpo para o seu músculo aparecer mais. Não Para adianta nada eu subir valorizar, num né? palco, eu subir num palco e não valorizar aquilo que eu fiz. Porque, como árbitro, eu sei o que os árbitros iam olhar em mim. Aí o que Aqui fizeram acontece? uma Eu ainda pergunta, ó. tinha essa. Ah, Aqui fizeram uma pergunta. Como foi cuidar dos cabelos e da maquiagem durante os treinos? durante os treinos? Dos treinos, eu acredito que seja os treinos e o campeonato em si. Então você já Ah, tá. não,
lá em Cuiabá, eu paguei já na hora que eu fui fazer a minha inscrição, eles estavam lá. Eu não saí do campeonato para fazer nada. Então eu já paguei, Tudo lá deixei dentro. tudo pago, tudo lá dentro. E aí a nega, né, que eu falo que é minha madrinha, ela pegou e me colocou nos horários bem legais, porque a biquíni ia ser uma das primeiras categorias a desfilar, né, a competir. Então, Uhum. assim, daí chegamos lá, nós fomos para lá 8 horas da manhã, nós nos encontramos na academia. São 3 atletas mulheres que ele tem, eu, a Cíntia Mello e a Nega, e mais 6 rapazes. Encontramos na academia e de lá nós fomos. E aí o que acontece? Chegando lá, nós ficamos separados, né? Onde ficam os atletas ali, naquela convivência boa, porque a gente vê que está todo mundo a fim de mostrar o seu melhor, né? Sua melhor versão. E eu conheci um monte de gente. Olha, as meninas ficaram sabendo que eu tinha 56 anos. Todo mundo veio conversar comigo. Aqui, para as pessoas que eu mostrei a foto sua, todo mundo falou assim: nossa, ela é muito linda, ela é muito linda, Ai, não parece que tem obrigada. 56 anos nunca. Pode Pois falar é. para ela, pode falar para ela. Pois é, isso aí é o esporte, tá? Que faz isso com a gente. Eu falo que realmente o esporte faz uma diferença na vida da gente, né? Assim, para dar esse astral legal, para você. Essa questão mesmo de não envelhecer, né? Eu acho que o esporte faz. Porque cientificamente, as mitocôndrias. Elas trabalham diferente, né, de uma pessoa que é sedentária, né? Então, ela metaboliza tudo melhor, né? Então, eu acredito muito nisso daí. E aí, que eu estava te falando, né? Eu fiz a minha preparação, então, assim, eu pedi meu biquíni antes, eu entrei em contato com uma pessoa que patrocina a Nega, e ela entrou em contato comigo, falou, me deu maior força também, porque eu sabia que eu tinha 56 anos. Ela falou, meu Deus, eu quero fazer seu biquíni. Ah, e tal, e virou, falei, olha, eu quero a minha cor. Ela falou, ai, será que é o vermelho? Eu falei, não, é o laranja. Ela falou, meu Deus, eu quase não faço biquíni laranja, vai ficar linda, tal, tal, tal. E aí, assim, comprei dela o biquíni, porque aí, gente, a categoria biquíni é um tipo de biquíni. A parte de trás tem o tamanho certo, a parte da frente tem o tamanho certo, o peito também, tantos por cento, né, tem que tampar. Então, assim, não é uma coisa bagunçada, não, entendeu? Se você for aparecer lá com qualquer biquíni, às vezes você nem sobe no palco. E aí, ela me pediu para me mandar as metragens, né, quanto que eu uso, né, medi direitinho e mandei. E daí, eu tinha comprado uma sandália, mas achei que ela estava me machucando, que eu fiz curso de pose, depois eu vou contar para vocês. E daí ela também começou a vender sandálias. Aí eu já pedi tudo dela. Mandei fazer um hobby com meu nome atrás, tudo, e estava me achando. Falei, ai, meu Deus do Com céu, tudo que quando tinha der pra... direito, né? Mas assim, veio e ficou guardadinho, entendeu? Falei, dia que der para subir, sobe. Dia que não der para subir, não sobe. Aí ficou. E aí, o que acontece? Para você participar do campeonato, você tem que saber na categoria biquíni, o que os árbitros vão te avaliar. Então, por exemplo, É isso que eu estava você tem curiosa que para ter um perguntar. porte atlético, você tem que mostrar que a atividade, o fisiculturismo, ele vai te dar o quê? Saúde. Então, você não vai poder subir lá com cara de doente, desidratada. Aqui em Rondonópolis, foram 3 atletas para lá, eu e mais 2. Teve um atleta que não participou, ele passou mal e ficou aqui em Rondonópolis, tá? Então, assim, eu, hora nenhuma, com toda a preparação, porque tem dia que você hidrata muito e vai ter dia que você desidrata. Eu não vou entrar nesse meta, assim, de explicar muito, porque senão as pessoas vira receita de bolo, né? Sim, E sim. assim, você tem que ter controle. Eu, por exemplo, igual eu te falei, eu tinha uma equipe multidisciplinar, né? Então, aí o que acontece? A atleta biquíni, ela é aquela atleta que ela tem que chegar chegando, porque ela vai desfilar. Então, ela tem que mostrar, ela tem que entrar desfilando lindamente. Ela é um desfile de passarela. Inclusive, a Miss Rondonópolis, a Jéssica Duarte, que foi minha aluninha desde os 8 anos até os 13 anos, lá no Canadá, veio me dar aula de passarela. Tá? Olha que Liguei para ela, delícia! liguei para ela, tal. Aí ela veio aqui
e me deu aula de passarela, de Miss, gente, tá? De Miss, porque o desfile tem que ser de Miss. E daí me ensinou. E eu pensava, nossa, será que eu vou ficar com vergonha? Ela falou, não vou ficar não. Tá, aí o que acontece? Ela me ensinou tudo, falou, ai, me levantou a maior bola aqui, falou, você está desfilando lindamente, tal. E eu fiquei me achando mesmo, assim, porque eu sou muito concentrada naquilo que eu faço. Então, é, tinha dia de noite que eu ficava desfilando lá sozinha. Um dia meu marido chegou e falou, você tá ficando doida? Eu falei, eu tô desfilando, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar, eu tenho que treinar meu desfile, né? E aí, gente, dentro desse desfile tem as poses obrigatórias, que é a pose de frente, as poses laterais e a pose de costa. Para mim fazer essas poses adequadamente, eu contratei um coach de pose, que ele é famosésimo, se achar lugar com ele, mas eu consegui. É o André Pierri, André Pagé, ele é lá de Curitiba. Ele me dava aula online, eu consegui horário com ele, sabe que horário? Sexta-feira, 9h30 da noite. Por quê? Os Gente, horários que ele só tinha. Ah, um adendo aqui. Essa mulher tá desde cedo, ela já malhou, ela já treinou, ela fez tudo, e ela está ontem e hoje em curso o dia todo. Então, ela acabou o isso curso mesmo. dela às 19h25 e às 19h40 ela entrou com a gente. Então, ela merece ou não merece o nosso prestígio? Ainda deu tempo de eu fazer uma maquiagem, viu, Suelen? Te traí, fui eu mesmo que fiz. Tô vendo que ela entrou Então, aqui. vamos mandar aviãozinho para as meninas todas, vamos compartilhar, vamos seguir ela. Ela tem um monte de. Ela falou dos treinos. Eu estava acompanhando, eu sempre via, não sabia da competição, mas eu sempre via ela com os videozinhos de treinos. Eu sempre olhava, falei, nossa, olha que legal. E ela está Uhum. mostrando, mas achei que fosse só para mostrar o seu trabalho. E É, olha ali, depois veio a surpresa. pois é. Aí, ó, com esse negócio do André, e aí meu marido chegou lá um dia e eu tô lá. Vem pra cá, e vem pra cá, e vem pra cá. Ele falou assim: escuta aqui, o que você tá fazendo aí de biquíni? Eu falei, Gilberto, eu tô fazendo um curso, Gilberto. Eu não te falei que eu ia fazer um curso de biquíni, de pose e tal, tal, tal. Porque assim, é engraçado, você tem que ficar de biquíni lá para ele, porque ele tem que ver o seu glúteo, a posição que você fizer, você tem que favorecer. E aí na biquíni, gente, o que acontece? Você tem que mostrar a linha de cintura, trabalho de ombro, glúteo, as pernas, né? Só que não pode ter muito volume, tem que ter simetria. Você não pode ter, por exemplo, a parte da frente muito desenvolvida e a parte de trás menos desenvolvida. Ou você não pode ter bumbum, ou você tem um ombro muito grandão e não tem costa. Então, as costas é muito importante. Na minha finalização, eu fiquei quase uns 20 dias sem trabalhar braço, porque eu estava com muita massa muscular. Depois, eu trabalhei mais costas e ombro e posterior, né? Então, assim, isso tudo dentro de uma preparação, assim. Então, aí o que acontece? Lá, quando você desfila, você tem que parar nas posições certas, você tem que olhar para o árbitro, você tem que estar feliz. Então, assim, outra coisa, deixa eu lembrar que você tem que ser bonita, assim. Você tem que estar com o cabelo bem arrumado, você tem que estar maquiada, porque eles olham o geral, O todo. tá? O todo. Olha o biquíni, se a posição do biquíni tá legal, tipo assim, que às vezes a pessoa vai com um biquíni muito largo, biquíni, isso aí, porque, como eu sou arpa, se o biquíni estiver fora do lugar, você já perde ponto. Então, assim, nisso aí tudo, como eu sabia, para mim, me deu segurança nesse ponto, entendeu? Então, eu entrei mais segura. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu entrei insegura porque era a minha primeira vez, né? Então, assim, eu sou um ser humano como outro qualquer, gente. Né? Eu tenho certeza, assim, hoje para mim começar isso aqui também, lógico que a gente fica um pouco insegura, é normal da gente, a gente tem que acolher isso, né? A gente não, se a gente não for assim, a gente é esquizofrênico, né? Então, por exemplo, se você não tivesse emoção, né? Se eu for fazer uma palestra, faz parte, isso aí, o ser humano é assim. Troca o Então, nome assim, da pessoa. pois é. Ó, eu não vou falar nada, porque eu, na idade que eu já tô assim, eu vou falar as coisas, ai meu Deus do céu, eu fico até com vergonha. Eu com as minhas alunas aqui, eu começo a contar as coisas, depois eu paro no meio, que eu perco no meio. Tá tudo normal, minha filha. Não tem nada não. Aí o que acontece? Então, com isso,
Então, a categoria biquíni, ela é isso aí. Então, você não pode ser, não é aquela mulher gostosona. Então, para mim, foi fácil, porque eu sou magrela, entendeu? E você não precisa ter muita massa muscular, mas você tem que ter uma definição. Você tem que ter hipertrofia, mas você tem que ter uma definição. Você tem que estar com o seu percentual de gordura baixo. Ah, Eliane, você fez muitos abdominais. Como é que foi o seu treino de abdominal? Não fazia abdominal, gente. Falar a Você verdade pra treinava você. quantas horas por dia? Menina, meus treinos eram de 45 minutos, 1 hora. Eu não tenho tempo, não. E olha lá, hein? Eu quase deixava o meu treinador doido, porque eu não tinha horário. Se uma aluna faltasse, eu treinava naquela hora. O nutricionista também ficava doido. Então, eles tinham que fazer um planejamento para mim assim, ó. Eu sabia, por exemplo, que hoje de manhã ia sobrar um horário às 9 horas. Eu tomava o meu pré-treino, por isso que você precisa, às vezes, da suplementação, porque eu já tinha pronto Uhum. o pré-treino. Se eu pudesse comer, por exemplo, se eu tinha um treino 3 horas, eu sabia que o treino ia ser 3 horas da tarde, aí eu fazia um pré-treino e comia. Mas como esse negócio, eu treinava a hora que dava, porque minha vida é muito corrida, gente. Eu não tenho tempo mesmo. Eu tô levantando 4h30 para fazer aeróbico, tá? É porque eu não tenho tempo mesmo para entrar no outro horário, porque na minha finalização eu fiz 2 aeróbicos por dia, então tinha dia que eu terminava meu aeróbico da noite quase 9h30 da noite. Mas eu era fiel, não traí nenhum treino meu, como dizem. E aí o que acontece? Então, a categoria biquíni, ela é a primeira categoria. As pessoas entram na categoria biquíni e depois começam a treinar demais, a malhar, e aí já quer passar para a wellness. A wellness já é uma categoria onde a mulher ela é mais gostosa. Ela tem mais bunda, ela tem mais quadril, ela tem peito. É essa aqui, ó, essa aqui, ela peituda, bunduda, que não é o caso da biquíni, entendeu? A biquíni ela é mais Uhum. slim, né? Então ela tem que ter simetria, ela tem que ter harmonia. E aí o que acontece? Eu competi, subi no palco na categoria estreante com as meninas de 18, 28, 30, 32, e assim, as garças que eu tinha 56 anos, todo mundo ficou doido. Então, assim, mas foi muito legal, sabe? Olha, pra vocês terem uma ideia, meus filhos da idade de vocês, eu já sou até vó, aí fica tudo doido, né? Então, assim, só que eu olhava para elas, o meu corpo não tinha diferença, gente. O que dá diferença é, assim, corpo, se você treinar mesmo, não tem diferença de falar assim, ah, ela tem 56 anos, a outra tem 20 anos. Hoje a gente vê que eu, às vezes, estou melhor que muita menina de 18 anos. Tipo assim, lógico que o rosto, outra coisa que era a minha preocupação, não queria me descaracterizar. A hora que eu fui fazer a minha maquiagem, eu falei pro cara, pelo amor de Deus, você me deixa com a minha cara. Eu falei, eu não quero nada, porque eu não. E aí, falei pra ele, falei, olha, porque eu já sou vó. Quê? Você é vó? Eu falei, sou. Então, eu não quero. Aí, porque ele queria, a menina que ajudou ele, queria colocar, né, mais aquelas. Como é que chama aquele negócio? Que Glitter? fica brilhoso, glitter e tal. Eu É o falei, não, não glitter. faz isso não, porque assim, eu, eu, eu sei que é um show, mas eu não quero, não vai dar certo pra mim. Aí o rapaz do cabelo também, eu falei, olha, eu quero natural, porque meu cabelo é cacheado e eu quero subir do jeito que eu sou. Então eu já fui com meu cabelo de jeito, ele só fez babyliss. E aí falei, não, vamos puxar aqui, porque eu não quero depois ficar preocupada de ficar tirando cabelo do rosto. Eu não quero ter preocupação nenhuma. E ele fez, puxou, achei que ficou ótimo com a minha cara mesmo. A, a, a pintura, eu pintei 2 vezes, não precisou de fazer a terceira vez. Aí depois que você seca, fica ali e tal, você vai, já põe seu biquíni, eu já fiz o meu aquecimento, eu já aqueci, porque você tem que aquecer para você dar um up nos seus músculos, né? E Sim, para dar aí, uma. porque dá uma inchadinha, você já chega com ele mais com uma hipertrofia. Assim, aí você treina o que você quer mostrar, né? Então eu trabalhei Uhum. específico para minha categoria. E aí, eu subi. Fui a primeira a entrar no palco. E aí, como foi? Qual foi a sensação? Não, aí o que acontece? A hora que eu tô lá pronta, lá veio o rapaz lá, um dos que estava ajudando. Quem que era? Ele é um amigo meu que é da outra federação. Ele falou, eu não acredito. Você vai subir? Eu falei, vou. Você viu que coragem? Ele falou, ai, você tá linda. Vai, sobe mesmo. Falei, me deu maior força. Eu falei, você tem certeza que você é a primeira? Não tem jeito de você chamar as outras, não, né? As outras meninas. Ele falou assim, não, é você que vai ser a primeira. Eu falei, então tá.
Aí entrei, fiz as poses, né? Porque aí os árbitros vão pedindo. Primeiro você entra com o seu desfile. Então você tem que preocupar de mostrar o lado que você favorece. Então eu tinha o lado esquerdo que não me favorecia. Mas isso tudo foi estudado junto com o técnico, com o coach de pose, entendeu? Ele vai te Uhum. orientando como é que você tem que fazer para o seu bumbum aparecer mais. E assim, o vácuo, eu trabalhei muito hipopressivo, porque todas as poses você tem que estar com o vácuo, né? Ativar o seu abdômen. Então, assim, no outro dia eu estava até com dor, de tanto que eu De tive que segurar. fazer. Eu tive que fazer o vácuo mesmo, né? Que é aquele abdominal que você puxa mesmo, usa o diafragma, faz aquela. É uma cinta natural, mas eu, nessa preparação toda que eu fiz, eu só fiz hipopressivo. Se eu fiz o abdominal convencional, ó, nem 10 treinos, nem foi isso, eu acho que uns 6 treinos só que eu fiz quando eu tinha tempo. Porque, na realidade, eu nunca dei moral para abdominal, tá? Então, assim, mas no geral foi isso mesmo. Aí entrei nessa. Ah, e aí, gente, não teve a categoria 55 mais, tá? Na hora eu fiquei muito chateada com o pessoal da federação. E na sexta-feira à noite, para vocês terem uma ideia, eu ainda tive a minha última aula de pose com o meu coach. Eu estava lá na minha filha. E daí ele falou para mim, não, eu quero te dar a sua última aula, tal. Eu tinha aula 6 horas da tarde aquele dia. Eu falei para ele, ele falou para mim que ia me dar 6 horas, que eu ia ter o campeonato no outro dia. Só que 6 horas da tarde ainda eu estava lá no Hotel Fazenda, Mato Grosso, na fila para fazer a inscrição. Gente, foram mais de 100 atletas. Então, eu fiquei na fila lá para fazer a minha inscrição, porque eu não era federada. E quem não era federado ficou por último. Então, eu fiquei conversando com Deus e todo mundo lá. E aí eu já Quem não saí de lá. conhecia, você passou a conhecer. Aí eu saí de lá já 7 horas da noite. Aí eu consegui trocar meu horário, ele conseguiu trocar comigo, eu cheguei em casa 9 horas da noite. Aí à noite ele falou para mim, falou, Eliane, eu quero que você coloque o seu biquíni, tudo que você vai usar, para me ver e tal. Aí coloquei lá na casa da minha filha. E aí eu desfilei para ele, ele fez algumas correções, porque ele falou, nossa, é tão fácil dar curso para quem é formado em educação física. Porque tudo que fala para você, você entende, você assimila. Se fala para fazer o hipopressivo, o LPF, você sabe fazer. Então, assim, é diferente, gente, porque realmente não A deve ser fácil para consciência corporal é diferente, né? é, quem não consegue, quem não é da área, deve sofrer muito, assim, porque não é fácil mesmo, não. Para a gente que já está habituado, né? E engraçado, uma situação dele, ele falou assim, ai, eu falei, nossa, primeiro dia que fiz algo com ele, eu fiquei com dor na minha coluna lombar, que você não tá entendendo. Porque você tem que, principalmente na pose de costas, você tem que rebitar muito o bumbum, empinar mesmo. Pensa que você tem que fazer uma Uhum. hiperlordose. E eu fiquei com muita dor. Aí no outro dia eu alonguei bastante, tal, tal. Aí quando foi na outra aula, eu falei, olha, vou ter que fazer exercício para fortalecer minha lombar. Eu vou fazer o bom dia, porque sim, tal, tal. Ele falou, meu Deus do céu, bom dia? Esse bom dia é antigo, hein? Né? E brincou comigo, zoou comigo. Eu falei, escuta aqui, quantos anos você tem? Ele, 42. Eu falei, pois é, de formado eu tenho 36 anos. Então, por aí você vê o tanto que eu sou antiga, né? Aí eu, meu Deus do céu, eu não acredito. Então, ele também achava engraçado, né? Porque, assim, ele falava assim, nossa, mas não parece que você tem 56 anos. Não, eu falei, pois é, parece que eu tenho 56, né? E eu brincava com ele, até neto eu já tenho, você já viu, né? Depois que a gente é vó, a gente já fica velha mesmo. Falei pra ele, o povo quer deixar a gente velha, mas não combina, né? Fala pra ele, eu quero envelhecer sem ficar velha. Mas aí, no geral, foi isso aí, gente, porque, assim, foi tão bonito. Sabe quando tudo dá certo? Tudo dá, assim, o apoio que eu recebi da nega também, do meu treinador lá dentro, orientou tudo, a alimentação também. O Leandro também estava lá, nutricionista. Até o meu fisioterapeuta estava lá no dia do evento também. Eu, no final da Olha minha que legal. preparação, eu comecei a sentir dor, principalmente aqui no trapézio. E e assim, eu nunca tive dor, né? Não tenho dor, nunca tive problema nenhum, graças a Deus, de joelho, nada, nada, articular, nada, nada.
E aí eu falei, eu tô achando, comecei a ficar tensa. Acho que também por causa do campeonato, assim, querendo ou não, a gente se cobra, né? Eu falei, que esse Sim. negócio. Eu fui atrás, andei atrás, queria uma liberação. Aí fechei com ele. Ele me acompanhou aí quase 2 meses. Nossa, pensa uma pessoa maravilhosa. E aí, na oportunidade, ele falou, vou estar em Cuiabá, vou, qualquer coisa precisar. Mas daí, graças a Deus, lá foi bem tranquilo. E assim, ele foi também, não só a liberação, o que precisou de fazer, alongamentos, alguma coisa que ele me falava que eu precisava estar, ele fez liberação no meu diafragma, que ele falou que eu estava com um pouquinho nele. Então, assim, foi muito bom também, me ajudou bastante. A gente deu tudo certo. Sabe o que é tudo certo? Graças a Deus. Eu entrei a pessoa que eu sou, feliz do jeito que eu sou, né? Assim, eu não queria uma coisa que me descaracterizasse. Usei o biquíni a cor que eu quis. Na hora que eu vi o biquíni, eu achei ele meio suspeito, assim. Falei, ai meu Deus do céu, parece que esse biquíni é pequeno, tudo, mas eu adoro usar biquíni, cortininha, eu gosto, então assim, eu sempre usei. Mas na hora você fica assim, parece que você fala, ai, será que, né, parece que tá pequena. Assim. Eu falei, não tá não. E aí na hora eu não fiquei encanada com Você isso não. estava podendo, meu bem. Eu tava podendo. Mas assim, mas é por causa que na categoria tem que ser daquele jeito ali. Não podia ser nem menor e nem maior, entendeu? Porque não favorece. Se você pôr um biquíni grandão, você não vai mostrar o que os árbitros querem ver no seu glúteo, entendeu? Outra coisa, gente, quando você desfila, você não pode, você não, por isso tem que ter hipertrofia. Você não pode entrar lá balançando seu. Não, porque quem compete tem glúteo, né? Quem não compete tem bunda, né? Vamos supor. Então você jamais pode entrar lá para desfilar, deixar as coisas balançando. Então, até nisso aí, você tem que saber, você tem que estar bem para você subir. E até no desfile, você tem que saber fazer o desfile certo para você, nessa hora, não te prejudicar, entendeu? Então, são muitas coisinhas que você tem que juntar e vai dar tudo certo. Estou aqui para E falar que deu certo. o importante, como é importante a gente ter o apoio e ter as pessoas, os profissionais corretos para nos Não, acompanhar, né? não, nesse ponto eu sei valorizar e acho que a gente que tem um pouquinho de discernimento, não tem jeito de você levar as coisas sozinha, não. E a gente tem que ter Mesmo humildade também, você, né? uma profissional competente que Não, trabalha, né, com a parte física, não tudo, dá, e você não percebeu dá. a necessidade, né, e acompanhou, você chegou e falou que você já tinha até a nutricionista, não, para lá, eu tenho a minha equipe e que acompanha, né? Então, É isso assim, aí. o Não, e a respeito gente com tem que que você respeitar. teve com o profissionalismo deles, né? E eles Nossa, com você. não. E outra coisa, assim, ó, para mim foi fácil, né? Mas porque eu já vinha assim, eu sempre tive disciplina nesse ponto, assim. Mas uma pessoa cair de paraquedas para ir para fazer para participar de um campeonato de fisiculturismo não deve ser fácil, não. Porque eu fazia da tripa coração. Tinha dia que, se meu treino tinha 2 grupamentos musculares, às vezes eu fazia um grupamento de manhã e outro grupamento à tarde. Então, assim, e a segurança que esse treinador me passou, uma pessoa maravilhosa. Um dia ele me mandou uma mensagem, falou, eu estou cuidando de você como se eu estivesse cuidando da minha esposa. Porque assim, você tem aquela preocupação de. Eu falava assim para ele, falei, olha, eu não quero me descaracterizar. Então eu tinha medo também de ganhar muita massa muscular, de ficar, né? Ele falava, fica calma. Eu falava, ai, será que eu vou conseguir? Outras horas eu falava, ai, nossa senhora, eu acho que eu não vou conseguir, porque, né, eu tava, gente, com uma dificuldade muito grande da minha gordura em volta do meu umbigo, tá? Mas eu não fiz, ó, nada de estética. Eu não fiz uma massagem, uma drenagem, eu não fiz aqueles aparelhos lá de estética, não fiz, não apliquei enzima, não, eu nada disso eu fiz. Não fiz botox, não fiz nada de nada. Eu subi tranquila.
tranquila, natural, tipo assim, entendeu? Isso aí que eu achei bom também, porque, assim, hora nenhuma, falar assim, ah, você fez tratamento de estética, porque eu fico vendo as pessoas, assim, elas querem comprar as coisas, né? Elas acham que pagando lá a menina para enfiar a enzima aqui, vamos supor. Gente, ela pode até fazer isso, mas se ela não tiver atividade física aliada ali, ela não vai conseguir. Se ela não fizer uma Não vai ter dieta um ali. resultado, né? E eu vou falar um negócio para você. A dieta é 70% de qualquer objetivo. Se for para subir num palco, se for para perder peso, se for para ganhar massa muscular, a dieta é importantíssima. Porque eu sempre comi bem, eu sempre tive uma alimentação saudável. Mas a hora que você entra para um treinamento desse aí, é muito diferente. Você tem que comer, não adianta. Porque eu falava, meu Deus do céu, é muita comida. Então, às vezes, você não consegue alcançar o seu objetivo porque você come muito pouco, entendeu? Uhum. Então, tinha dia que eu falava, meu Deus, ainda tem que comer isso, isso, isso. À noite eu tenho que comer abacate com whey protein ainda. Às vezes, eu nem queria comer, entendeu? Tipo assim. Então, assim, e outra coisa, né, gente? Vamos supor, se não tinha o abacate à noite, o Leandro passava outra coisa para mim, entendeu? Uma coisa que substituísse o coco. Então, assim, foi uma dieta, não foi dieta cara, tá? Porque eu sou assim, eu sou de comer o que tem em casa. Então, assim, lógico, a finalização foi uma finalização diferente, mas hora nenhuma entrei em depressão, fiquei triste, fiquei emburrada, tratei as pessoas mal. Ninguém tem culpa de eu estar querendo entrar no campeonato, tipo assim, né? Ai, já Exato. comeu carboidrato hoje? Tinha época na minha periodização que eu comia o carboidrato só pré-treino, tipo assim, entendeu? Então, aí, que tipo de carboidrato? Ah, uma batata doce, um arroz integral, entendeu? Então, assim, mas você comia ali. Então, eu não tive dificuldade. E como eu gosto de proteína, né? Melhor ainda. Pois, aí fica bom. É. Meu bem, deixa uma mensagem para essa mulherada linda, maravilhosa, de tudo isso que você viveu. O que que você tem para dizer para elas? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Não deixe que as crenças limitantes que as pessoas querem embutir na vida da gente, principalmente na vida das mulheres, né? Idade, sexo, peso. É, a parte aí, como eu falo assim, essa vivência que a gente está vivendo agora, assim, eu, por exemplo, a minha faixa etária, né? Essas diferenças na parte sexual aí. Então, assim, eu falo para vocês o seguinte: não deixa essas crenças serem limitantes na vida de vocês. Façam delas estímulos, escadas, para vocês conseguirem alcançar tudo que vocês querem. Eu estou aqui para falar o seguinte, que quando a gente quer, a gente vai atrás e consegue. Nós podemos tudo. Vocês não sabem o poder que as mulheres têm, gente. Então, eu digo para vocês assim, busquem aquilo que vocês querem. Eu fui atrás do que eu quis. Tem gente que acha que eu sou louca, mas eu fiz para mim. Não fiz para meu marido, não fiz para os meus filhos, eu fiz para mim, uma realização pessoal minha, né? E eu acho que a vida, ela tem que ter sonhos. Quando você não tem sonhos, você não vive, você só sobrevive. E eu acho que é muito chato a gente levar uma vida sem ter expectativa de estar fazendo aquilo que você merece, né? Então eu deixo aqui para vocês, mulheres, que eu sei que nós podemos tudo, nós temos uma força incrível, que vocês realizem todos os seus sonhos. Estou aqui para dizer que eu sou a realização do meu sonho e que se eu conseguir, qualquer uma de vocês também consegue. E eu estou aqui para ajudá-las também, qualquer coisa, pode me ligar, entra aí no meu Instagram, né? A gente pode ajudar vocês. Porque o meu sonho foi fazer e subir num palco de fisiculturismo. Mas o seu pode ser um outro sonho que eu posso até te ajudar também, né? Exato, exato. E eu Eu quero recebi agradecer uma. você pelo carinho, por você ter me convidado. Agradecer todas as pessoas que estão aqui, que eu sei que se estão aqui é porque torceram por mim, me apoiaram e que são minhas amigas, são pessoas que me querem bem, né? E o que elas desejam para mim, eu desejo em dobro para vocês também, tá? Eu só tenho a agradecer.
Muito, muito, muito. Quando eu vi que você tinha participado, eu falei, não, eu preciso convidar ela. Já fui lá, já fiz o comentário. Aí depois, quando você respondeu, eu falei, não, eu preciso convidar ela, porque assim, isso vai ser um incentivo muito grande para todas as Ah, gente, eu mulheres. estou muito feliz. Olha, ninguém conseguiu, só uma pessoa que tentou tirar essa alegria de mim, mas essa pessoa não conseguiu. Foi uma crítica que a pessoa fez, uma única pessoa. Na hora eu me levei até um susto. Mas a gente tem que acolher essas pessoas também, né? Então, assim, eu entendi a posição dessa pessoa, mas eu só recebi, graças a Deus, energias positivas, energias assim que me deram, revigoraram e que me disseram e me mostraram que eu estou no caminho certo de realizar os meus sonhos, né? Eu já estou numa preparação para um novo evento, tá? Que Olha, agora eu gostei. Eu fui convidada para participar do campeonato em Goiás, tá? Eles entraram em contato através do meu Instagram para mim ir, mas achei que estava muito recente. E tem o campeonato Master agora também em outubro, mas eu estava até pensando em ir, mas não vou. Porque, gente, para a gente subir num campeonato desse, não é assim barato. Então, assim, quando eu subi, eu fiz tudo, não fui atrás de patrocínio, acho que o meu sonho sou eu que tenho que realizar. Então, assim, consegui tudo. O que eu não consegui pagar à vista, eu parcelei. Por isso que eu falo, tudo que a gente quer, a gente consegue, né? E outra coisa, vou entrar para uma preparação, mas a minha preparação, vou fazer uma finalização agora para dezembro, mas não vou competir. E vou continuar para o ano que vem. Para o ano que vem, daí depois vocês vão saber. Surpresa. ai, que bom. Depois você volta para contar como Volto foi sim. a segunda experiência. Uma coisa que eu Volto queria sim. compartilhar, essa semana eu recebi um vídeo da mensagem e que dizia assim que é muito difícil a gente estar motivado todos os dias, né? Aham. É muito difícil você estar sempre motivado, sempre estar aquela coisa assim, né? Só que se você for uma pessoa disciplinada, mesmo quando você não está motivado, você, através da disciplina, você consegue realizar e fazer as coisas. Eu É bem achei isso aí muito mesmo. bonito isso. É bem Achei isso aí muito mesmo. bonito isso. Bom, eu sou suspeita porque eu levanto todo dia bem motivada. Graças a Deus. Eu levanto agradecendo a Deus por tudo, pelo meu trabalho, pelas minhas alunas, pela minha família. Então, assim, graças a Deus eu falo, a gente não entende, né? Assim, igual eu trabalhei com meus alunos do Setembro Amarelo e, e a gente vê aí tanta gente passando, né, por depressão e às vezes até se suicidando. A gente às vezes não entende, né? Porque eu, nesse ponto, eu sou Uhum. muito, graças a Deus, eu sou bem motivada, em todo sentido, assim. Eu tenho uma alegria muito grande de viver, né? E por isso é que eu acho que a gente tem que ter muitos sonhos, porque... E E outra coisa, né, contagiar as gente? outras pessoas, né? Nossa Senhora, a gente tem que ser alegre, porque a vida já é tão, tão cheia de coisas assim para te chatear, né? Então, Uhum. eu assim. E outra coisa, se eu tenho problema, eu não. Eu me recolho aí com Deus, eu não sou de. E até os problemas eu acho que são bênçãos também, Exato. né? Muito obrigada, minha Obrigada a querida. você. Obrigada a todas as Amei, pessoas tá? que participaram, que assistiram, que vão assistir depois. Um grande beijo no Obrigada, coração e eu gratidão, amei viu? também Deus te conversar com abençoe. você. Tá bom. Amém. A Tudo de bom para nós você. todas. Obrigada, Beijo, tá? viu? Tchau, meninas. Obrigada. Amei a presença de cada uma de vocês, tá? Depois eu vou ler os comentários. Uma ótima Obrigada. semana. Fica com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.